Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, você que já está inscrito, que acompanha semanalmente as nossas publicações, nossas postagens. Seja muito bem-vindo você que está acessando pela primeira vez. Os irmãos, irmãs, amigos e amigas do nosso canal, mensagem da última hora.org.br. Nosso desejo é que você esteja encontrando aqui alimento para a sua alma. O próprio Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Recentemente nós vimos aqui no canal que Deus fala através de profetas. Nós estamos falando dos profetas todo o respeito, né, como a gente cita aqui, aos profetas da internet, né, porque não é que eles existem aqui na internet, né, eles existem dentro das igrejas, das organizações, dos sistemas humanos, né, apóstolos, reverendos, profetas e semideuses, né, e tanta coisa. Não sei se já existe semideus, mas daqui a pouco vai ter igreja aí que vai ter o semideus, né? Porque eles vão criando cargos e nomeações baseado em, sei lá, se é sorteio, se é prova, né? Faz uma prova escrita, ou pela eloquência, enfim, são bobagens que se cria no meio religioso, no meio espiritual, e que vai fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais confusas. Eu sei que pode soar como uma falta de respeito fazer esse tipo de comentário, mas nós estamos falando baseado numa mensagem que Deus trouxe para os nossos dias para nos posicionar corretamente. E se não é verdadeiro, se não é correto, se não é verdade, é bobagem, é criações humanas, é coisa criada pela cabeça do homem. Isso tem tomado tudo quanto é espaço, meio, forma e conteúdos que se referem ao espiritual. Então, não existe uma linha religiosa sequer que já não tenha sido contaminado por essas bobagens. Não existe, prezado irmão e irmã. Nós temos que ser realistas, pé no chão com relação a isso. Mas na linha, no evangelho que eu estou ouvindo, não tem esse tipo de coisa. Tá dando dó daqueles que acreditam isso. Não, eu sou crente da mensagem, dentro da mensagem não tem esse tipo de coisa. Tá faltando conhecer. Tá faltando um pouco mais de visão espiritual. Está faltando abrir um pouco mais os olhos, porque está acontecendo sim. Isso se alastrou de uma forma que não tem ninguém, nenhuma linha religiosa que não esteja contendo algum tipo de bobagem que foi criado a partir de pensamentos humanos, que se afastou da verdade e que está criando coisas criadas pelo homem. Seja num extremo, seja em outro extremo. É tudo extremo. Não existe extremo verdadeiro. Aquela fala, a fala que existe, que se você estiver no certo, você pode caminhar para o extremo que está tudo certo, está certo nada. Tudo que é extremo é extremo. Que é extremo vai pender para algum lado que vai sair da rota correta. O caminho certo é o centro. O caminho correto é estar no centro. Na verdade, o centro nos leva ao destino certo. Extremo não leva para destino certo. Nos extremos, em qualquer momento você vai pegar uma rebarba, sabe? Fazendo uma comparação com estrada, você pega o seu carro 100 km por hora e dirige no extremo. Vai para o extremo. Você acha que o extremo é o certo?
Vai para o extremo. Você escolhe o extremo direito ou extremo esquerdo. Estamos falando de direção, de dirigir de estrada. Sabe onde que é o extremo? É o acostamento. Aí você anda 100 por hora no acostamento da pista. E as pessoas falam de extremo, acham que o extremo é a verdade. Tudo que é extremo te leva a qualquer momento você vai pegar um buraco. No acostamento você tem buraco, você tem pedra, tudo quanto é sujeira vai ser jogada para o extremo. Presta atenção nisso. Tudo quanto é sujeira do centro da estrada é jogado para o extremo, é jogado para o acostamento, que é o extremo, tanto da direita quanto da esquerda. E tem muita gente sendo enganado por conta disso. Não, como eu estou do lado da direita, como eu estou no que é verdadeiro, então eu posso caminhar para o extremo, que eu não tenho perigo. Quem é que diz que extremo não tem perigo? O perigo está no extremo. A 100 por hora no acostamento, qualquer deslize, sabe o que vai acontecer com o seu veículo? Você vai parar no meio do mato, você vai capotar. Se você tiver sorte, se Deus te livrar de você ter um livramento, um milagre na tua vida, você não vai morrer. Mas se você estiver andando a 100 por hora no acostamento, você não vai muito longe, isso é certeza. Não vai muito longe. Você vai desviar. Você vai para o meio do mato. Então eu vou para o lado esquerdo. Eu vou andar no extremo do lado esquerdo. Mesma coisa. Extremo é perigo. Andar no extremo é andar no perigo. É pedir para morrer. É querer morrer. Para ser bem transparente, bem claro. Para ver se aquele que ainda não enxergou, enxerga. Não. Basta eu me unir à igreja, a esse grupo, a essa organização, que eu estou confiante que eu vou para o destino certo. É extremo. Tá bom, então não vou me organizar para coisa nenhuma, virou uma bagunça, virou uma organização que é uma desorganização, eu não confio em mais ninguém, eu perdi confiança em tudo quanto é líder, eu perdi confiança, não sei mais o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, o que é falso, então eu vou fazer o seguinte, vou ficar só eu e Deus, vou ficar em casa, não vou congregar em lugar nenhum, não vou ter líder nenhum, não vou escutar nada, só vou ler a Bíblia e orar, só vou ficar com Jesus agora. Vou virar um extremista, vou caminhar sozinho, crente nômade. Vou virar um crente nômade agora, vou ficar dentro de casa, falando com Deus, orando, porque eu tenho certeza que eu estou no veículo certo que vai me levar para a vida eterna. Tá no extremo. Escolher um outro extremo. É extremo. Não é isso que a Bíblia nos diz. Então, extremo de um lado, extremo do outro, não leva ninguém ao destino certo. Ora, então qual é o destino certo? Qual é o centro? O centro é a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Não, mas eu estou escutando a mensagem. Eu ouço a mensagem. Tudo bem, mas está cheio de mensagem também sendo pregada pelos extremos. Extremo não leva a lugar nenhum que não seja ou que seja a vida eterna. Extremo não leva para a vida eterna, isso é certo. O que leva para a vida eterna é o centro. Extremo, não. Tanto que o próprio mensageiro disse, em um de seus sermões ele disse, eu estou sendo classificado como em cima do muro. Ou seja, eu não vou para um extremo de um lado e nem para o extremo do outro. Dizendo de grupos. Os grupos diziam, irmão Branham, o senhor tem que decidir se o senhor é um assembleiano, então o senhor vem para a Assembleia de Deus, se o senhor é um pentecostal, se o senhor é um batista, o senhor tem que ir para essa igreja. Eles são extremos. Mas ele disse, não,
Eu não vou para extremo nenhum, eu vou ficar no centro. E o que é que ele nos ensina? O que é que este mensageiro que recebeu um evangelho, uma mensagem que nos traz para os nossos dias hoje, ele nos ensina? Qual é o centro? O centro é o mesmo centro que sempre foi centro, que nunca mudou de centro. Era quando Deus falou com Abraão, é quando Deus falou com Daniel, quando Deus falou com Sadraque, Mesaque e Abednego, é quando Deus falou com tantos outros homens da Bíblia, com Josué, com Caleb, através do Espírito Santo. O mesmo ensinamento do Velho Testamento é o mesmo ensinamento do Novo Testamento. Jesus veio e mostrou que a mesma maneira que Deus trabalhou com Josué, com Caleb, com Abraão e com tantos outros personagens bíblicos lá do Velho Testamento, ele continua trabalhando hoje. Ele continuou trabalhando com Jesus e continua trabalhando hoje. Ele ensinou a mesma coisa, que nós devemos buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo é o centro. E aquele que está indo para o caminho da extrema, seja uma extrema de um lado, seja uma extrema do outro, não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas é um bom pastor, é um bom líder, tem um ministério que é uma coisa divina, mas está indo para o centro, está te levando para o centro, te mostrando que o que ele tem é um dom, e que se Deus tirar aquele dom dele, ele é um homem como qualquer outro, ele pode cair, e se as pessoas começarem a olhar muito para ele, vai levar ele a uma posição perigosa, ele vai acabar caindo, e vai levar pessoas a se escandalizarem, inclusive com o evangelho, ou ele está levando as pessoas para olhar para ele. Ele está usando esse dom para que as pessoas olhem para Cristo, como o mensageiro fez, o mensageiro que trouxe essa mensagem que temos divulgado aqui. Ele não levava as pessoas para olhar para ele, ele olhava para as pessoas olharem para a mensagem, e a mensagem nos leva para olhar para Cristo, ou ele tem levado você a olhar para ele, achar que você tem que continuar sendo membro dele, porque senão você está perdido, ou membro de um determinado ministério, ou membro de uma determinada igreja, porque se tiver assim, é um veículo te levando para qualquer lugar, menos para a vida eterna. Então qual é o centro? O centro é aquele que te mostra que você tem que buscar o Espírito Santo, que foi o evangelho que Jesus pregou. Simples e objetivo. Busque o Espírito Santo. Se você buscar o Espírito Santo, você está no centro. Se você se encher do Espírito Santo, você é virgem prudente. Você está no centro. Se você ficar dormindo em casa, achando que basta ficar em casa, isoladamente, nômade, crente nômade, você está salvo, você é crente de extremo. Se você acredita que você está salvo porque você vai na igreja, porque você contribui, porque você tem dons e exerce na igreja, só por isso também está no extremo. O centro é seguir a linha do Espírito Santo, encher-se do Espírito Santo. E aí, uma vez cheio do Espírito Santo, você vai congregar, você vai ter pastor também cheio do Espírito Santo, o pastor que te mostra que você precisa se encher do Espírito Santo, porque ele também está nesse processo. Você vai ouvir um evangelho que não é um evangelho humano. Você vai ouvir um evangelho que não é uma interpretação humana. Mas você vai sair alimentado, você vai ter companheirismo com irmãos de fé igualmente preciosa. Você vai ver a Bíblia se cumprindo em forma de sinais, de maravilhas. Você vai ser uma bênção na sua vida. Agora, se você caminhar para extremo, aí é perigoso, né? Então, o próprio Jesus, no Evangelho segundo São Lucas, né, no versículo 4, ele diz assim: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, esse é o caminho, né? Quantos leem, estudam a Bíblia e não conseguem compreender? Porque falta exatamente o Espírito Santo, né? Então, o problema hoje da igreja é esse. As pessoas não sabem identificar o centro.
não sabem como guiar-se pelo centro. O que os pode levar para o centro? E aí Deus nos envia uma mensagem composta de sermões. Um dos sermões, fazei muitas covas neste vale. Que mensagem? Se você nunca ouviu falar a respeito disso, tem link abaixo dos nossos vídeos aqui que leva para uma série Você Crê na Bíblia. E lá você vai saber o que é mensagem, o que é Deus trabalhando através de uma mensagem, um mensageiro. Né? Indicamos que você acompanhe esta programação. Então, pregando o sermão Fazei muitas covas neste vale, parágrafo 19, o mensageiro diz assim: esse é o problema com a igreja. Tem que se comer uma boa comida do evangelho, bem completa, quase todos os dias. Você precisa de comida do evangelho, puro, sem mistura, sem extremos. Se você ficar com anemia, senão você vai ficar com anemia. Você vai ficar abatido. Tome bastante das vitaminas de Deus, de sua palavra. E isso certamente elevará o espírito de vocês e os fará sentir revigorados e renovados. Parágrafo 21. O problema hoje são organizações, sistemas comprometidas e autossuficientes e assim por diante. Sermão Fazei muitas covas neste vale, parágrafo 21, parte B. E assim por diante. Sempre tentaram tomar o lugar do Espírito Santo. Nós estamos falando a respeito disso. Tiram, impedem o Espírito Santo que nos leva para o centro. As organizações, basta você se unir, basta você se afiliar. E nós não estamos falando de uma igreja específica, de um líder específico, de um pastor específico, de um ministro específico. Não, a mensagem não vem falando aqui, a igreja fulana de tal. Aonde que está escrito isso? Só que, pelo contrário, são todas que se adequam a essa forma de organização, independente do que esteja pregando. Não, o que importa é que esteja pregando o que é verdadeiro. Não é isso que a mensagem diz. A mensagem diz que se organizou, afasta o Espírito Santo. É isso que a mensagem diz. O que está faltando é o povo entender, compreender a mensagem. Compreender a mensagem através do Espírito Santo, porque quem compreendeu, já compreendeu. Quem não compreendeu, pode ser que compreenda, pode ser que não. Recentemente nós falamos aqui a respeito da pessoa pegar um veículo errado. Embarca no veículo errado e fica esperando chegar no destino certo. Ora, que infantilidade! Se você pega um veículo para ir para a capital do Recife, você jamais vai chegar na capital de São Paulo. Aquele veículo não vai te levar para a capital de São Paulo. Não é caminho. Pode ser que alguns passem por lá, mas pode ser que não. Você pega um direto para a capital do Recife, capital do Amazonas, que não passa em São Paulo. A rota não é passar por São Paulo. E aí você fica esperando. De repente você chegou lá no Amazonas e está a milhares de quilômetros de distância da capital de São Paulo. E entrou no veículo achando que ia para São Paulo. Tem muita gente embarcado em veículos, espiritualmente falando, que acha que estão se encaminhando para a vida eterna. Qual será a decepção de quando chegar ao destino, ver que não é a vida eterna? Deus tenha misericórdia. Parágrafo 22. E Deus nunca teve, preste muita atenção nesse parágrafo. Você, crente da mensagem, que fica acreditando que tem que estar afiliado, unido a uma organização, a um sistema humano para ter segurança de que vai no rapto. Presta atenção.
E você também que não é crente na mensagem, mas acredita que porque está numa grande igreja, uma grande, boa igreja, está seguro, vai entrar na vida eterna. Sinto lhe informar, não vai. Você está num veículo cheio de virgens nécias. Não tem virgem prudente nesse veículo. As virgens prudentes já desceram desse veículo há muito tempo. E elas estão buscando azeite, enchendo-se do Espírito Santo. E você está num veículo cheio de virgem nécia, dormindo, e vai deixar para procurar azeite na última hora, só que não vai dar tempo mais. Deus nunca teve em nenhum tempo um grupo de homens dirigindo a sua igreja, independente do que está pregando. Sempre foi o Espírito Santo. É dever dele. É para isso que ele está aqui. É para isso que Deus o enviou. Ele vos enviará, vos guiará em toda a verdade e vos mostrará as coisas que hão de vir e revelará essas coisas. Não estamos atacando o grupo A, grupo B, religião A, B, C ou D. Só estamos mostrando a verdade, aquilo que a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias diz. Que fora disso é extremo e o centro é estar sob a liderança do Espírito Santo. Tudo bem você ter um líder, um pastor, um grupo de igrejas, um pastor que tem várias igrejas sob a sua liderança, não tem nada errado nisso. As pessoas confiam no seu ministério, na sua liderança, tá tudo bem. Agora, o que não pode é levar as pessoas a crer que por estar afiliado, unido, basta, porque essa é a fala. É preciso, e nem de forma velada, porque às vezes fala no púlpito, mas de forma velada, né? De uma forma subjetiva, de uma forma subliminar, leva as pessoas a acreditar que se sair daquele ministério, que se sair daquela igreja, que se sair daquela liderança está perdido, porque só ele tem a verdade, só ele encontrou a verdade. A forma, o método, a metodologia, tudo coisa de homem, tudo bobagem. A única forma, a única metodologia, a única maneira é mostrar que precisamos do Espírito Santo. Essa é a única maneira. O resto é tudo invenção humana. É para isso que Deus o enviou. Ele vos ensinará, vos guiará em toda a verdade, vos mostrará as coisas que hão de vir, revelará essas coisas, pegará estas minhas palavras e as revelará a vós. Quem? O Espírito Santo. A mensagem é muito clara nisso, né? Está idolatrando o mensageiro. Bando de ignorantes espirituais. Se tem alguém idolatrando o mensageiro, não está seguindo nem a orientação do mensageiro. E tem, acreditamos que tem. Tem gente, sim, idolatrando o mensageiro, é verdade. Estão indo para os extremos. É por isso que devemos saber identificar os extremos. Não é? Iniciamos falando disso. Por isso que tem que saber identificar os extremos e caminhar para o centro. E esse aqui é o centro, é o que ele próprio ensina. Não o seminário, por melhor que seja. Não a igreja, por melhor que seja. Mas o Espírito Santo que é o mestre. Então não tem mestre, não tem doutor, não tem apóstolo, não tem profeta, não tem quem não seja, isso tudo é título humano. Quando é Deus que chamou e colocou nele o discipulado, o apostolado é diferente. Agora, auto-intitulado apóstolo é coisa de homem. Auto-intitulado mestre, coisa de homem. Auto-intitulado doutor, coisa de homem. Auto-intitulado profeta, coisa de homem. E outra, irmãos e irmãs, muito mais importante do que o título, ou é o apóstolo que está falando, é o profeta que está falando. Muito maior do que o título, não é o título,
é a mensagem. E o próprio mensageiro que Deus nos enviou para os nossos dias, que nós o reconhecemos como profeta, ele não fica falando para os quatro ventos, eu sou profeta, eu sou profeta, eu sou profeta. Não fala. Pelo contrário, ele dizia assim, Deus tem que nos enviar um profeta. Aí quem estava do lado dele achando que ele era profeta já ficava em confusão. Ué, mas nem ele fala que ele é profeta, então ele não é profeta? Porque, irmãos, não interessa se é profeta, se é apóstolo, se é doutor, se é mestre, seja o que for o título, não interessa, interessa o que está pregando. Interessa é a mensagem. E ele próprio diz isso, então nós podemos dizer com segurança. Tem gente enchendo o peito para falar, o profeta, só que não entendeu nada do que a mensagem está falando. De que adianta ficar falando que é o profeta, se não está entendendo a mensagem? O mais importante do que chamar de profeta é entender a mensagem que ele está pregando. É compreender a mensagem que ele está nos trazendo. Não adianta nada ficar citando é o profeta, é o profeta, é o profeta, e está citando tudo errado, está interpretando tudo errado. Ignorantes espirituais, cegos espirituais, cegos guiando cegos, ambos cairão no buraco. E tentamos adotar o homem para ocupar o lugar do Espírito Santo, seja quem for, seja o título que for. E você pensa que nós estamos inventando isso? Presta atenção na continuação da leitura. Tentamos adotar certos ofícios diferentes na igreja para ocupar os ofícios. Tentamos inventar, adotar certos ofícios diferentes na igreja para ocupar os ofícios de apóstolo, profeta e demais da igreja com I maiúsculo. Mas Deus colocou os dons na igreja. É Deus quem chama. E as pessoas querem nomear o irmão fulano de tal, o pastor fulano de tal, ele é um apóstolo, ele é um profeta, ele é um semideus. Mas Deus colocou os dons na igreja com I maiúsculo, e nós pegamos homens e fizemos deles dons. Pegamos um homem aqui, um homem ali e transformamos ele num dom. Mas em vez de dons de Deus. E é nisso que estamos hoje. Chegamos na situação que chegamos hoje por conta disso aqui. Por conta de cego que nunca entendeu a mensagem, mas está aí, fazendo discípulos. Cegos, guiando cegos, ambos cairão no buraco. Deus tenha misericórdia. Vamos orar. Senhor Jesus, a tua palavra é maravilhosa, é tremenda, é uma espada que corta, que tira todas as aparas, tudo aquilo que sobra, todos os extremos e nos leva para o centro. E a tua palavra é acompanhada de poder, de sinais, de maravilhas. Por isso nós unimos a nossa fé agora e repreendemos todo o mal, toda obra do mal em forma de enfermidade, de problema, seja ele qual for. Está repreendido agora, para que haja bênçãos, cura, libertação, alegria, paz, na vida e no lar de cada um daqueles que tomarem conhecimento desse conteúdo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração. E até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.